Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a doutora Juliana, sou médica generalista, trabalho com nutrologia e medicina do estilo de vida. Toda semana eu trago aqui novos assuntos sobre atividade física, saúde, bem-estar, qualidade de vida. Então se você não quer perder nenhuma novidade, já se inscreve nesse canal e ativa o sininho para você realmente ficar atento a todo o conteúdo de qualidade que eu coloco por aqui. Bom, uma grande questão que eu recebo no meu consultório é sobre como escolher um alimento quando a gente tem ali alimentos, por exemplo, industrializados no supermercado. Como que a gente escolhe um ou outro? A grande dica que eu dou para os meus pacientes, as pessoas que eu estou acompanhando, é sempre a gente ficar atento aos rótulos, para que você consiga ali fazer uma escolha inteligente de qualidade, para que você não leve para casa um alimento de baixa qualidade nutricional. E aí, então, eu decidi fazer esse vídeo para distribuir aí para os meus pacientes, e por que não colocar aqui no YouTube? Porque quem sabe pode ajudar mais pessoas. Então, como a gente vai começar a olhar o rótulo dos alimentos? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é comparar alimentos iguais. Então, você, por exemplo, pegar um leite de aveia, comparar com leite de aveia. Você procurar uma manteiga e comparar com uma manteiga, uma margarina com uma margarina e por aí vai. Porque não adianta você pegar alimentos diferentes para tentar comparar ali a composição, tá certo? A ideia desse vídeo é a gente entender como comparar alimentos iguais e fazer a escolha mais adequada. A primeira coisa que a gente precisa olhar é a tabela nutricional. É na tabela nutricional que a gente vê as calorias, os macro e micronutrientes, como proteína, carboidrato, açúcar, e os micronutrientes, que são ferro, magnésio e essas outras coisas que a gente vê em todos os alimentos. E aqui eu vou trazer uma atenção especial para caso você queira, por exemplo, estiver fazendo uma estratégia de perda de peso. Então, sempre olhar o número de calorias. Se você está fazendo uma dieta hipossódica, ou seja, uma dieta para uma pessoa que está hipertensa, então sempre olhar, por exemplo, o sódio e o potássio, quanto que tem nesse alimento. Normalmente, alimentos industrializados, eles têm um altíssimo teor de sódio. Então, se você, por exemplo, está fazendo uma dieta ali para tentar baixar sua pressão, o ideal é não se prender tanto no número de calorias, e sim o quanto de sódio tem nesse alimento. A segunda coisa que você precisa prestar atenção é sobre a lista de ingredientes. Lembra sempre, gente, que assim, quanto maior o número de ingredientes, menos saudável é esse alimento. Segunda coisa, sempre os primeiros itens da lista de ingredientes são os itens em maior quantidade. O que eu canso de ver, por exemplo, é pão de forma no supermercado que fala que é integral, mas o primeiro item não tem nada de integral. É farinha branca, farinha de trigo branca, por exemplo. Então sempre ficar atento a isso, tá? Então assim, a dica aqui é escolher o que tiver menor número de ingredientes e que o primeiro, segundo, terceiro ingrediente condizam com o rótulo daquilo que você está comprando. E outra coisa que é importante a gente ficar atento é na questão de fibras, gordura, açúcar e principalmente gorduras saturadas e as gorduras trans. Não sei se vocês já observaram que houve uma modificação na legislação no Brasil e agora a gente tem nos alimentos escrito lá alto nível de gordura trans, alto nível de gordura, alto teor de sódio. Então, se você tiver dois alimentos que você está ali em dúvida e um deles tiver com alto teor de sódio ou alto teor de gordura, ele aí já está perdendo ponto em relação àquele que não tem esse rótulo. Mas é muito importante vocês ficarem atentos, porque nem todos os alimentos foram classificados e nem todos os alimentos ainda estão dentro da legislação. Então, enquanto isso não ficar homogêneo, a gente tem que sempre comparar o rótulo. E uma coisa também que você precisa ficar atento lá na sua tabela nutricional é a quantos gramas aquela tabela ela se refere. Então, por exemplo, muitas vezes um pacotinho de biscoito ele vai estar ali 100 gramas. E aí ele tem lá em cima falando que aquela descrição é de, por exemplo, 30 gramas. Ou seja, se você já ficou chocado com o número de calorias de 30 gramas, imagina se você comer o pacotinho inteiro de 100 gramas. Aquilo ali tem que ser multiplicado por 3. Então tem que ficar atento a quantos gramas do produto aquele fabricante está se referindo para que a gente consiga ali saber o quantas calorias está ingerindo ou a quantidade de nutrientes real que a gente está ingerindo daquele produto. E uma outra coisa que a gente tem que estar atenta sempre quando vai ler a lista de ingredientes é sobre aqueles ingredientes que a gente não conhece muito o nome, mas eles estão ali meio escondidos. Então, por exemplo, o açúcar, ele tem muitos nomes diferentes. Então, por exemplo, xarope de milho, destrose. Os adoçantes também, você tem que ficar muito atento à quantidade que tem.
porque nem sempre aquela quantidade é uma quantidade segura ou é uma quantidade que é adequada para a sua estratégia nutricional. E aí, o que a gente precisa evitar, né? Então, como eu falei no começo, a gente precisa evitar os alimentos ultraprocessados. Porque, óbvio, gente, no mercado a gente tem alimentos processados que são legais para o nosso consumo. Então, por exemplo, milho em lata, que só tem ali o milho, o sal e a água. Extrato de tomate, é legal você olhar o rótulo, porque tem alguns extratos que tem só tomate, tem outros que tem um monte de ingrediente. Então, ficar atento nessas pegadinhas aí do supermercado. Uma outra coisa, como eu falei antes também, é a gente sempre ficar atento à quantidade de sódio e de gordura trans que tem aquele alimento. E isso sempre é importante você olhar ali no rótulo. E aí uma dica prática que eu dou é: sempre procure buscar os alimentos com uma lista menor de ingredientes. Eu acho que eu já falei isso aqui umas 3 vezes para vocês nesse vídeo, e eu acho que é a principal mensagem que eu quero deixar para vocês na hora que forem escolher. Porque, gente, por mais que você tenha ali um aplicativo, por mais que você tenha um médico, um nutricionista ali te ajudando nessas escolhas, em algum momento pode ser que você não tenha essa ferramenta e você precise ali fazer uma escolha no supermercado ou em algum lugar que você está comprando ali um alimento. Então é muito importante você ter o mínimo de discernimento para fazer essa escolha. Então, pessoal, esse conteúdo que eu queria trazer para vocês sobre leitura de rótulos. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar responder. Se vocês quiserem que eu analise algum produto específico, também é só deixar aqui no comentário que a gente cria conteúdo aqui para os próximos vídeos, tá? Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse vídeo, ele é muito importante para todo mundo que quer aprender a ler rótulos. Então se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. Agradeço por você ter chegado até aqui e até o próximo vídeo.